Ferris Arjali, comumente conhecido como Ferris, é o cavaleiro de Crush Karsten. Em sua aparência, Ferris possui um tom afeminado, por sua estatura pequena e corpo fino, além de traços parecidos com os de gatos, pois Ferris é um resultado de seus ancestrais de sangue demi-humano. Ele se veste na maioria do tempo como vestido azul, mas em ocasiões necessárias ele se difere com uma vestimenta de cavaleiro real. Personalidade: Ferris geralmente se refere a si mesmo na terceira pessoa, chamando-se de Ferris Chan, embora ele se refira a si mesmo como Ferris, ou tipos de pronomes femininos, dependendo da situação em que ele está. Ele também gosta de provocar outras pessoas, especialmente homens, para ver suas reações ao descobrir que na verdade ele era homem. Com isso, ele usa gestos bonitinhos para se divertir com cada reação. Embora ele oculte através de suas ações e palavras, Ferris tem uma visão severa sobre a morte, e principalmente dos valores devido ao seu trabalho como curandeiro, levando-o a ver aqueles que não têm vontade de viver como desprezo, e principalmente no fundo do seu coração por causa de seu complexo de inferioridade. Ferris pode ficar emocionado quando se trata de Crush, como uma vez que ela foi infectada pelo sangue do dragão Capella. História: desde o momento que Ferris nasceu, ele tinha traços parecidos com o de gatos, devido às características de seus ancestrais demi-humanos, fazendo com que seus pais o maltratassem por suspeitarem de um caso. Ele foi trancado no porão da mansão Arjali durante os primeiros 9 anos de sua vida, e ele foi desse tempo todo mal cuidado, até que um dia Crush o encontrou, e ela o descreveu como um garoto frágil que era dolorosamente magro, estava preto, coberto por tanta sujeira e não conseguiria falar direito. Ele foi posteriormente levado para a mansão Karsten para ser cuidado e feito assistente de Crush, enquanto seus pais perdiam a pouca posição que tinham com a família Karsten, levando ao seu declínio. Nos anos seguintes, Ferris estabeleceria um forte senso de lealdade e devoção a Crush, por tirar sua vida daquele inferno, e basear a maior parte de sua identidade nesse relacionamento. Ele também se tornou um amigo de Fourrier Lognica, pouco tempo depois que o príncipe conheceu Crush. Junto, os três envolveram-se em todos os tipos de travessuras que definiram uma grande parte de sua amizade. Aos 18 anos, Ferris ingressaria na guarda real sobre recomendações de Fourrier e da instituição real de cura, embora ele quisesse apenas ser mais útil para Crush. Ferris, a princípio, não se sentiu muito confortável em ser do grupo de elite por vários motivos. Ele se destacou por características estranhas, marcando como um semi-humano. Suas preferências por vestir roupas femininas, sua própria falta de habilidades em combate e, por último, a sua insatisfação com a sua nomeação incomum e repentina, apesar de tudo isso, dos outros cavaleiros. No entanto, no primeiro dia, ele também conheceu Reinhard van Astra e Julius Curious, o qual seria seu primeiro passo para quebrar a parede entre Ferris e seu novo ambiente. Por meio de seu bom relacionamento com os dois e das oportunidades sutis de exibir seu valor, astuciosamente concedidas por Marcus Gildark, Ferris viria a ganhar o respeito dos outros cavaleiros. Por isso, e também por salvar suas vidas com a magia. Isso também lhe serviu para lhe dar uma noção de suas habilidades e também perceber o seu lugar dentro daquele local. No último mês de seu pedido de estágio na Guarda Real, antes de se tornar um membro permanente, rumores sombrios em torno de sua antiga família chegaram aos seus ouvidos por meio de Fourrier. Ao saber que Crush fora investigá-los, Ferris, juntamente com Fourrier e Julius, voltaram correndo para a propriedade de Karsten para descobrir a verdade sobre a situação. Depois de sua chegada, as coisas iriam piorar quando souberam que Crush havia sido capturado e seus homens estavam envolvidos com um exército de mortos-vivos, fora da casa de Arjali. Ferris também receberia uma mensagem de seu pai exigindo que ele viesse sozinho para a propriedade de Arjali, em troca de salvar Crush. Retornando à mansão de Arjali, pela primeira vez em quase uma década, Ferris confrontaria seu pai e uma empregada chamada Hannah, com quem ele sentiria uma conexão familiar. Após uma reunião fria, Ferris concordaria com a exigência de seu pai de reviver sua mãe com o antigo feitiço da família Arjali. No entanto, quando Ferris foi levado para o quarto principal e examinou o cadáver de sua mãe, ele chegou à chocante conclusão de que ela foi assassinada devido aos numerosos e frenéticos ferimentos de faca em seu corpo, em parte graças à preservação meticulosa de Brehen. Depois de uma tensa discussão entre Ferris e Brehen, para a qual esse último perderia a compostura, admitiria sua culpa no caso do assassinato. Eventualmente, percebendo que qualquer discussão adicional seria inútil, Ferris reanimou a mulher. O feitiço, no entanto, acabou sendo um fracasso parcial. Apesar de sua mãe aparentemente voltar com alguma parte de sua personalidade, além também de que a morta-viva mataria Brehen no processo, e no final, com as chamas devorando o local, eles morreram juntos e se transformaram em cinzas. Hannah, então, revelaria a Ferris onde Crush estava sendo mantida e que ela já havia libertado suas amarras. Ainda assim, ele ouvira o bloqueio da fumaça saindo da sala. Apesar de seu protesto, Hannah não abriria a porta, escolhendo morrer junto com seu mestre e senhora. O evento marcou uma cicatriz no coração de Ferris, onde ele desenvolveu um ódio profundo por aqueles que facilmente desistiriam de suas vidas. Ele se encontraria com Crush e Julius no saguão da mansão, aliviado, mas totalmente perturbado por todo o evento, e escaparia do prédio em chamas com eles. Após o incidente, souberam sobre a catástrofe de doença que estava se espalhando nas propriedades de Fourrier, e então ele entraria em colapso devido a essa doença misteriosa. Ferris então passaria um ano cuidando dele, porém desesperado e frustrado com a falta de progressão, Ferris consideraria usar o sacramento do rei imortal para reanimá-lo após a sua morte, mas Fourrier o proibiu e queria ter permissão para morrer em seus próprios termos. Então, depois disso, Fourrier morreu alguns dias depois, e naquele mesmo dia, seu juramento de cavalheiro para Crush iria apoiar ela e em suas memórias devido a Fourrier Lognica. Mais tarde, depois de todos aqueles acontecimentos, Ferris conhece de antemão Subaru,
mas a sua parte mais importante foi quando ele participou na ajuda em Priestella, curando civis machucados e ajudando Anastasia em seus planos. Atualmente, ele está ainda do lado de Crush, que foi envenenada pelo sangue de Capella, e até hoje ele espera uma solução, fazendo o máximo possível que ele consegue para tentar ajudar a pessoa que mais importa na sua vida toda. Relacionamentos. Crush Cartsen. Felix é amigo íntimo de Crush desde sua infância, quando ela o salvou de seus pais abusivos. Felix é muito leal a Crush e quase sempre seguirá suas ordens. Ele se preocupa profundamente com ela, principalmente quando ela foi infectada pelo sangue de Capella. Ele mesmo até chegou a exigir ver Sirius pessoalmente, para que ele pudesse então torturá-la para achar respostas de como curar Crush. Ele constantemente é grato a Crush, e Crush vê ele como o único que realmente consegue entender o coração dela. Felix é sugerido por estar romanticamente interessado em Crush. Isso foi evidenciado por um ciúme que ele sentiu depois que Subaru e Crush jantaram uma vez junto, da mesma forma que ele fazia com ela. Se Crush deixasse de existir do nada, Ferris provavelmente apenas quebraria. Fourrier Lugnica. Ferris e Fourrier Lugnica eram amigos íntimos até a sua morte devido a uma doença. Fourrier foi quem ajudou Ferris a entrar na guarda real de Lugnica. Ferris uma vez se passou por noivo de Fourrier para que ele pudesse fugir de um casamento arranjado. Ferris se sente culpado pela morte de Fourrier, já que a sua magia de cura não foi o suficiente para salvá-lo. Galactic Fabres. Galactic era o professor de magia de Ferris e o antigo detentor de posição atual de Ferris como usuário de magia de água mais forte de Lugnica. Natsuki Subaru. Felix inicialmente odiava Subaru, devido à sua crença de que Subaru era fraco e por causa de seu complexo de inferioridade. Seus sentimentos em relação a Subaru mudaram depois que ele viu lutar contra a Baleia Branca. Ferris ficou triste em um loop por ter que matar Subaru quando ele foi possuído por Petegeuski. Subaru Ayamatsu. Nesse if, quando Crush desapareceu de suas memórias, Ferris perdeu todo o sentido de vida e acabou quebrando. Isto porque ela fazia parte de sua vida inteira. Basicamente, Crush resumia sua vida, e como ela desapareceu naquele momento, ele não tinha mais como prosseguir vivo. Subaru então naquele if o prendeu e almejou a sua cura. Então Subaru fez uma lavagem cerebral e transformou Ferris em um escravo mental, até o momento que ele descartou Ferris, o sacrificando para fazer um de seus objetivos. Julius e Reinhard. Como cavaleiros, eles se dão muito bem, além de se conhecerem há muito tempo e passarem por diversas aventuras juntos. Todos eles sempre se divertiam e bebiam junto quando podem. Habilidades. Proteção divina. Ferris possui proteção divina da água, o que o torna altamente habilidoso em magia da água. Isso nos traz ao usuário de magia. Ferris tem um poder e um talento extraordinário com a magia de água, graças à combinação de sua linhagem e proteção divina. Nesse caso, a sua magia de água faz com que ele invoque água para curar as feridas de si mesmo e dos outros. No entanto, afeta apenas as coisas físicas. O poder varia de acordo com a habilidade e talento do indivíduo, ou parcialmente de espírito se o lançador estiver usando artes espirituais. Ferris é considerado o melhor usuário de água, o que lhe deu o título azul. Ele também é uma jovem a receber esse apelido. Ao direcionar mana para qualquer pessoa cujo ódio ele seja interferido, ele pode fazer com que seu corpo fique fora de controle, permitindo-lhe fazer coisas como usar seu corpo como marionete e destruir seu sistema circulatório e seus portões por dentro. Ele também pode morrer e se curar em perfeitas condições, como mostrado durante a batalha contra Petegeuski, porém não se sabe quantas vezes ele pode fazer isso. Sacramento do Rei Imortal. Ferris aprendeu essa magia de Bihen Arjali. O Sacramento do Rei Imortal é um feitiço usado para ressuscitar pessoas dos mortos, embora o efeito da magia dependa da habilidade do usuário e de quanto ele entende sobre essa magia. Caso contrário, eles só serão capazes de ressuscitar pessoas como zumbis. O feitiço foi originalmente inventado por uma bruxa que disse ser capaz de trazer de volta uma pessoa exatamente como ela era em vida, mas essa parte do feitiço havia sido perdida. Pseudo-imortalidade. Um dos aspectos que difere o corpo de Ferris da maioria é o seu estado de semi-humano, e também a sua extraordinária conexão com magia de água. Essas duas imbuíram um forte efeito passivo que resulta em uma rápida regeneração celular. Com isso, em vigor, significa que ele pode se recuperar de qualquer ferimento fatal que não o mate imediatamente. No entanto, em troca, isso enfraquece ainda mais sua capacidade de lutar. Equipamento. Ferris possui uma espada curta que recebeu de Crush, mas como ele não gosta de machucar sua pele, ele geralmente se recusa a empunhá-la. Ele uma vez tentou utilizar isso como esforço para intimidar Capella. Curiosidades. Segundo o autor, o aniversário de Ferris é dia 16 de janeiro. De acordo com Tapei, Ferris foi levado em consideração como um chefe final da série, mas devido à existência de Crush, ele acabou descartando essa ideia. As fitas brancas e azuis que ele usa no cabelo são presentes de Crush, e ele sempre as usa, não importa o que ele esteja vestindo. Pretty like a girl, I need those 5 stars to tell. See both sides like Chanel, see on both sides like Chanel. Swimming laps through pool water, hitting like I'm underwater. Had my tattoo since Shibuya, always think I'm of the underworld.
んでいる。